E aí, pessoal, estamos aqui com o mestre internacional Vitor Carneiro. Tudo bem, Vitor? Tudo bom, Felipe? E você? Tudo certinho. Só uma breve introdução do que o Vitor já conquistou dentro dos tabuleiros. Bom, é mestre internacional, já foi campeão sul-americano sub-12, pan-americano sub-16, brasileiro sub-18. Ele ganhou aproximadamente 4 campeonatos brasileiros juvenis, acho que talvez já esteja até perdendo a conta, porque não sei se alguém ganhou mais do que ele nessa categoria. Já ficou em quinto no brasileiro absoluto, além de vários ótimos resultados por toda a sua carreira. Hoje, no momento, mais um talento nacional que está por hora aposentado. Então vamos tentar entender primeiro como chegou toda essa evolução e depois, obviamente, por que ele nos abandonou tão cedo. Mas vamos lá, começando pelo começo, Victor. Qual que foi o seu primeiro contato com o jogo, né? Com quantos anos você tinha? Então, meu primeiro contato com o jogo, na verdade, veio através que na escola eu dava muito trabalho. Brigava com a molecada lá e tal. E era bastante hiperativo também. Aí minha mãe tentou me colocou em vários esportes, colocou no futebol, karatê. Na verdade, eu fui um dia só na natação, mas em todos acabou tendo. Na verdade, acabou tendo algum atrito físico, assim, tipo, eu apanhei lá e tal, roubaram meu tênis e não deu certo. Aí no xadrez eu acabei não apanhando, assim, de ninguém, né? Então, eu acabei ficando. Apesar que na escola eu costumava bater no pessoal, né? Nos outros eu acabei apanhando. Ah. Mas foi isso. Com Aí no quantos anos xadrez você teve esse primeiro contato com o xadrez? eu tinha 7. Aham. Ah, era bem novinho. Isso, e aí eu acabei focando no xadrez e tal. Aquilo me ajudou a aquietar um pouco, me concentrar mais nas coisas, né? E aí foi isso. Aí eu fui treinando e eu fui no clubinho que o meu professor era o Jurandir, que ele dava aula lá acho que já fazia uns 10 anos por aí. E Mas esse foi o meu primeiro contato. tinha xadrez na escola? Ou como é que. Ou você procurou xadrez fora da escola? Foi fora da escola. Na escola, naquele tempo, pelo menos, não tinha. Uhum. Tinha um clubinho lá num centro esportivo da cidade. E aí um dia minha mãe tava passando, viu, gostou e acabou me colocando. Ah, legal. Bom, eu esqueci de falar na introdução, mas o Vitor morou os primeiros 20 anos da vida dele em Boa Esperança do Sul, interior de São Paulo, né? E aí, a partir do momento que você teve esse contato, gostou, você sentiu que era algo que fazia bem para você, daí qual que foi o passo, assim, você teve algum livro, ou seu professor, como é que você treinava a ponto de que com 12 anos você foi campeão sul-americano, né? Então, como é que teve essa evolução tão rápida? Então, uma coisa que me motivava é que tinha um torneio na cidade que chamava Dia do Trabalhador, né? E aí tinha troféu, tudo, e o meu sonho inicial era ganhar um troféu. E aí o que eu fazia era só jogar, jogava, e fui evoluindo de pouquinho. E aí o Jurandir também, que era o meu professor, ele fazia alguns torneios que valiam chamava valinho, né? E aí você podia trocar ou por dinheiro ou por livros. Uhum. E aí eu juntei um pouco desses valinhos e comprei um livro. E aí eu fui estudando o livro, que foi o estratégia, não, foi o xadrez básico, meu primeiro livro. Uhum. Isso. E aí eu li ele, aí comecei a evoluir, depois o estratégia moderna. E eu fui lendo o livro, lia livro, os livros que o Jurandir dava praticamente, né, em troca dos valinhos e aí eu fui treinando, o Jurandir também, ele fazia os torneios lá no clubinho, né, eu fui jogando lá com as aulas dele que me ajudava muito. E mais ou menos foi isso. Também jogava os torneios regionais que tinha, né, daqueles jogos regionais e também os jogos da juventude, Uhum. que ajudou bastante nisso. Isso você com 10, 11 anos, assim? 10 anos. E você lia isso daí assim, você conquistava com os seus valinhos
o direito aos livros, e aí o resto você ia tudo sozinho, você ia para casa e lia assim, não precisava de ajuda de ninguém nesse ponto. Lia tudo sozinho. Eu pegava lá, lia o livro e ficava, né, indo e voltando os lances e tal. Mais ou menos isso. Depois eu ia no clube, tinha dia que eu passava quase o dia todo no clube jogando também, umas, sei lá, 5, 7 horas às vezes. Que tinha torneio todo dia, assim. Todo também dia? Todo dia. Tinha e tinham jogadores relativamente fortes, assim, não era tão fácil, não. E, como se pode dizer? E aí, nesse torneio todo dia, tipo, a premiação no final do mês, você conseguia um prêmio, né? Sei lá, R$50, ou naquele tempo valia mais, né? Um troféu e tal. Então, tipo, isso dava um ânimo pra treinar. E quem que era seus grandes competidores naquela época, assim, que você tinha essa rivalidade, assim, de querer... Bom, você queria os troféus, né? Você deveria querer ganhar da galera. E assim, o xadrez de Boa Esperança tinha o pessoal que jogava, mas se você andasse, sei lá, alguns quilômetros em Araraquara, já tinha mais gente também que jogava. Então, como é que foi assim, você entender... Quando é que você entendeu que você realmente levava jeito, vamos dizer assim, pro jogo? Essa é uma pergunta meio difícil, eu não lembro exatamente quando que eu decidi, assim, que eu queria seguir isso pro resto da minha vida, né? Mas eu lembro que já desde pequeno, assim, eu já queria ser um jogador de xadrez forte e tal, sonhava em jogar mundial e tal. Mas eu acho que foi com uns 9 anos por aí, eu já sabia que eu ia seguir isso. E um competidor muito forte que tinha lá chamava Cristiel. Eu acho que ele até chegou a ganhar, quando era mais jovem, talvez o SUP nem lembra, mas ele chegou a ganhar 1 ou 2 partidas do SUP, assim. Em alguns jogos regionais, eu acho. E aí eu não conseguia ganhar do Cristiel. Ele era o mais forte do clube, eu não conseguia. Aí ele parou de jogar e eu não consegui ganhar dele até o fim. Mas isso me animava pra buscar pra evoluir, né? Aí tinha outros também, tinha o Danilo, o Vitor, jogava os jornais por lá e tal. E aí na região, o que eu fazia... Isso começou desde pequeno até, desde os 8 anos, o Jurandir já levava a gente pra torneio, que era aqueles 21 minutos. Você já deve ter jogado bastante. Sim, da federação na época, né? Isso, aí tinha os MIs que sempre iam, o Tsuboy, o Mauro, o Perdomo às vezes ia também. E aí nisso, assim, a sua evolução seguiu vamos dizer assim, essa rotina de levar livrinho para casa, jogar bastante ping, jogar os 21s. Essa rotina se seguiu, assim, quanto tempo você fazia isso por dia? Era todo dia mesmo, regular? Você fazia suas 5, 6 horinhas? Ou não? Você às vezes passava, sei lá, uma semana sem ver xadrez? Não, era todo dia, assim. De terça, o clube lá funcionava de terça a sábado. Aí eu jogava. Aí nesses dias eu não lembro se eu treinava em casa. Talvez eu treinasse uma meia horinha, assim. Mas aí eu não lembro. Mas quando, vamos supor, eu não tinha nada pra fazer, eu treinava sozinho, né? E aí eu acho que depois dos 12, 13 anos, assim, eu já comecei a estudar mais sozinho. Mas ainda assim eu continuava no clube. Eu fui no clube até... Quer ver? Eu não lembro agora de cabeça, mas até os 18 anos, assim, eu acho que eu ia... não todo dia, mas... Regularmente. Sei lá, às vezes... eu ia de vez em quando lá. Eu não lembro a data de quanto tempo, mas eu sempre ia, assim. E o clube segue funcionando? Eu acredito que sim, eu não falei muito com o Jurandir esses tempos, mas eu acho que tá funcionando, apesar de ter diminuído um pouco o ritmo. Não, claro, mas por causa desse ano específico, né? Mas até ano passado, normal. Não, eu digo que os jogadores acabaram diminuindo mesmo. A criançada, acho que lá da cidade se enfiou no celular e outras coisas e acabou deixando um pouco os esportes. Isso é interessante. Um pouco triste, mas interessante. Sim. Então, sim,
já tem uma explicação do porquê você se tornou bastante novo, bastante forte, né? Então, se você puder falar um pouquinho desses seus principais torneios de categoria, os seus rivais, como é que era? Porque, pô, campeão sul-americano, depois campeão pan-americano, é um currículo já bem impressionante, né? Para você chegou lá, foi normal? Você ficava nervoso? Como é que foi? Eu lembro que, por exemplo, no meu primeiro brasileiro, que foi o sub-12, né? Uhum. Eu não esperava, eu não sabia muito como que funcionava, porque eu nunca tinha ido num brasileiro e tal. Até o paulista, assim, eu nunca tinha ido até então. Uhum. Mas, assim, eu não sofria tanto que nesse aspecto psicológico eu sou bastante estável, assim. Eu jogava normal, ia indo e o que desse, deu. Uhum. Agora teve o Sul-Americano Sub-12 já foi um pouco mais puxado. Eu fui lá sozinho. Onde é que entre foi? aspas, sozinho, né? Oi? Onde é que foi o torneio? Foi no Rio de Janeiro, mas eu não lembro o nome da cidade. Uhum. Agora me fugiu da cabeça. Acho que Mendes, acho que é isso. Uhum. Eu não fui sozinho, né? Mas entre aspas eu não tava com o Jurandir e tal. Então eu acabei indo com o Gleison e com o Sup. Uhum. Mas eu não tava tão acostumado. Então naquele torneio foi um pouco mais complicado, mas ainda assim, tipo, depois de umas 4 rodadas eu me mantive, assim. Teve a mãe do Arceus lá, ela me deu uma ajuda, que eu fiquei junto com eles, e aí o meu psicológico voltou ao normal e eu consegui ir bem no torneio até que eu fui campeão. Uhum. Nada mal, nada assim. E tinha da sua idade, você tinha quem que eram os grandes rivais da sua geração, vamos dizer assim, que tinha aqueles embates assim memoráveis? Os mais fortes na categoria era o Nakajo, o Sup, tinha o João Paulo Casemiro, mas ele acabou saindo e eu nem joguei com ele. Uhum. O Shumatsky também tinha, mas aí ele acabou saindo. Também não deu tempo de jogar com ele. Tinha também o Arthur Contígio. Tinha o Lucas Taquedo, o Arceus. Bom, já é uma geração. Daí já tem que eu me lembro, titulados, são desses, assim. Mas, por exemplo, o Sup, ele era talvez o meu maior rival aqui no estado de São Paulo. Uhum. E aí a gente jogava muito paulista e tal, mas aí eu não conseguia ganhar dele. Uhum. Aí ele ganhava tudo. Vocês são da mesma idade ou é ano sim, ano não? Ele é um ano mais velho. Uhum. Então, um ano sim, aí um ano não. E aí teve um paulista que eu fui bem até, que eu joguei, foi contra um paulista que o Nakajo tava. E aí esse aí eu consegui ganhar, mas eu não consegui ganhar dele, por exemplo. Então era difícil jogar contra eles dois, assim. Uhum. Mas é uma geração muito dura, com certeza. E aí, daí para um adolescente com grandes resultados, bons resultados, né? Um bom jogador de categoria. Daí foi muito assim, para você foi algo linear a sua evolução até virar mestre internacional? Você acha que sim? Ou teve algum momento que empacou? Como é que foi, assim? Depois que eu comecei a jogar torneio feed, eu acho que a evolução, eu acho que eu me destaquei em 2 pontos, assim. Com 1900, eu fiquei um bom tempo com 1900. Uhum. E depois com 2200. Com 1900, eu comecei com 1950. Você lembra, só quando você fala desses dois pontos que você estagnou, exatamente se você lembra o que você fez para dar esse salto? Porque o pessoal pergunta muito, eu tô com 1000 e alguma coisa de rating, e estudo e não saio do lugar. Então, desses 2 pontos que você parou, meio que ficou sem evoluir, você lembra mais ou menos como é que foi o que você fez? Quando eu tava com 1900, eu acho que talvez a principal coisa que eu fiz é que eu li alguns clássicos que me ajudou. O Bob Fischer, as melhores partidas dele. Uhum. E eu também li outros que agora não me vem à cabeça, assim. Mas o que me ajudou, acho que nessa época, foi bastante os clássicos, assim. Uhum. E aí com 2200, aquela coleção do Marin, que ele tem de livros... Não os de exercício, mas aquela explicada mesmo, que é
Manual de Ataque. Ah, o Agard, né? Eu confundi o nome, o Agard. Uhum. Do Marin também, mas o do Agard é melhor mesmo. Essa coleção do Agard lá, Manual de Ataque, acho que chama Como Melhorar Seu Cálculo. Uhum. Tem um outro também sobre técnica, sobre jogo posicional. Esses aí me ajudaram muito. E outros jogadores também. Esses livros aí me marcaram assim, eles para ter essa evolução. Então, principalmente esses livros assim ajudaram bastante. Depois teve dos 2.350 mais ou menos para os 2.400, aí eu acabei lendo vários livros do Karpov, assim. Praticamente li uns 6, 7 livros assim do Karpov. Alguma preferência? E aí eu dei esse salto de novo. Algum desses do Karpov? Qual foi o que você mais gostou? Foi são 3 volumes do... Eu não sei exatamente a pronúncia, mas chama Tibor Karolin. Ah, tá, entendi. O Karol escreveu, mas sobre o Karpov. Isso, sobre o Karpov. Ah, tá. Eu li o do Karpov que ele fez sobre ele mesmo, mas eu não achei tão bom quanto esses. Interessante. Esses são mais modernos, inclusive, né? Bem mais. Isso, são mais modernos. Mas são ótimos, assim, tipo, ele... Como você vai vendo tanta partida do Karpov, alguma coisa você acaba pegando pra você. E você acha que isso refletia... Você sempre teve esse estilo? Ou você acha que depois de, por exemplo, ler essa coleção, assim, muito focada no Karpov, você acha que mudou alguma coisa? Ou meio que já era o seu estilo e encaixou? Eu acho que foi meio intencional mesmo. Eu quis evoluir no jogo posicional. Então aí outro jogador que eu também estudei foi o Uffe Anderson. Então meio que eu tentei imitar o estilo deles. E aí deu certo. E antes não era? Antes você jogava diferente, é isso? Eu acho que sim. Eu tentava jogar um pouco mais dinâmico. Eu jogava em Dia do Rei. Eu ainda continuei jogando, mas era um jeito mais seco, assim, mais posicional e tal. Mas era parecido, assim, mas não era tão exatamente como ficou. Isso é bem interessante, mas você fazia sozinho essa avaliação do que você achava que precisava melhorar? Como é que você... Porque uma das coisas que às vezes é difícil é entender o que a gente precisa melhorar e como a gente precisa melhorar. E você... era algo que você parava para pensar e surgia naturalmente a resposta, assim? Vou ler Karpov e tudo ficará claro. Eu acho que não tinha uma resposta clara, mas, por exemplo, uma coisa que me fez assim, ajudar a ver isso foi os jogos do Carlsen, né? Que ele ganhava sempre nesse estilo, seco, assim, posicional. Muitas vezes ele ganhava no jogo complexo, mas nesses finais ele esmagava. Então isso me ajudou a... se tá dando certo com ele, eu vou tentar também. Mas eu acho que esse negócio de imitar jogadores dá muito certo. Tipo, você meio que incorpora um campeão mundial, por exemplo, e aí você coloca em prática. E aí, por exemplo, daqui um tempo, sei lá, 2, 3 anos, você vai para outra. E eu acho que isso ajuda a evoluir. Porque aí você vai pegando vários estilos, depois você articula para que você melhore o jogo. Mas não era muito consciente naquele tempo, não. Agora que eu acabei pensando nisso depois da evolução. Acabou dando... Hoje você aprova o que você fez. Exatamente, mas na época foi meio inconsciente, assim, não era... Eu fiz com a intenção de melhorar o estilo baseado no Karpov, mas esse negócio de imitação não era tão consciente, assim. Entendi. Não, isso é bem bacana. E aí, um pouco tempo depois já veio as normas e o título de mestre internacional. Eu lembro de você jogando Mundial fora, uma primeira rodada que você ganha de um grande mestre do Core, não foi? Uma inglesa? Isso, foi do Core. Que foi. Ali já foi uma partida extremamente técnica que você ganhou, né? No final. Exato, foi logo após eu fazer esses estudos. Mas aí deve ser super gratificante, né? Porque às vezes a gente demora para sentir o resultado. Aí você faz o estudo e já pega... sim, foi bastante bom lá. Apesar que depois no torneio foi um desastre, assim, né? Mas foi bom ganhar aquela partida. Mundial Juvenil, né? Isso, exato.
Não, mas Aí em 2015, eu acho. Uhum. Não, mas esses são duríssimos do começo ao fim, não tem jeito. Sim. Agora vamos, antes de chegar nos finalmente, tentar entender. Você tem expandido um pouco as coisas que você tem estudado, né? E pensado com relação a algumas coisas. Então, para você, o xadrez significa o que exatamente hoje? Eu acho que ele foi uma grande ferramenta, assim, por exemplo, primeiro na parte dos estudos, que eu acho que quem joga xadrez, assim, em alto nível, mestre FIDE, mestre internacional, grande mestre, eu acho que se ele for para qualquer outra área, ele aguenta ter uma carga de estudos muito grande. Ele não vai sentir tanta diferença que eu percebo, por exemplo, tem áreas do conhecimento, sei lá, física, astronomia, filosofia, etc., que as pessoas demoram muito para conseguir aguentar estudar uma quantidade de horas por dia. E um jogador de xadrez já faz isso desde pequeno, já tem uma facilidade enorme. Então esse eu acho que foi um ponto muito importante para mim, pelo menos na minha vida. E eu acho que todos os jogadores de xadrez têm também esse tipo de coisa. E também a questão da como se pode dizer? Um pouco que te coloca um pouco na realidade, assim, porque, por exemplo, se você, por exemplo, às vezes tem pessoas que ficam viajando muito, assim, na vida, assim, tipo, sonhando muito ou fazendo planos muito mirabolantes, exóticos e tal, isso, mirabolantes. Só que o xadrez, se você fizer uma coisa errada, você perde. Tipo, tem uma consequência direta. E às vezes é bom sentir isso na veia, porque, principalmente isso eu vejo na minha geração, assim, que os jovens não estão muito acostumados aos pais ou superiores, sei lá, a falarem não. E no xadrez te ensina isso, às vezes de um modo triste, que é pela derrota, mas te ensina. Então, te dá uma certa humildade, assim, para os acontecimentos da vida. Então o xadrez foi muito importante para mim na questão do amadurecimento, na questão do trabalho, porque eu exercia isso como um trabalho mesmo, e para mim foi muito importante, assim, eu não seria o mesmo que eu sou hoje, por exemplo, sem o xadrez. Então, apesar de você não estar jogando no momento, é algo que você leva bastante com você. Foi muito importante. Legal. E antes de perguntar exatamente o porquê dessa pausa ou parada, você vai explicar melhor depois, mas perguntar agora de qual foi o lance da sua vida, ou dentro dos tabuleiros, né, que você ou se orgulha muito, ou porque você acha que foi brilhante, ou por qualquer razão que você queira. Foi um lance contra o mestre internacional Roberto Molina. Foi no Magistral de Hebraica, que ali valia a norma de EMI. Não era a última rodada nem nada, tava no meio do torneio ainda. Mas foi um lance que eu achei bastante bonito, pelo menos, que foi um bispo H6. Que eu tava com uma torre na sétima, e quando eu jogava esse bispo H6, era um lance que eu simplesmente dava o bispo, assim. E se ele tomasse, ele levava mate em 1. De certa forma é bastante simples, só que esteticamente ele é bastante bonito. Porque ele dá um efeito assim na posição. Mas o difícil dele não foi fazer isso na hora, mas foi calcular isso alguns lances 4 lances. Isso, uns lances antes, porque caso eu não fizesse esse lance, eu ficava quase perdido, assim. Você lembra o momento que... o pessoal tem muita curiosidade. O momento que você viu o bispo H6? Deixa eu pensar aqui. Mais ou menos, é difícil. Eu não lembro exatamente, mas eu acho que foi no lance 26. Quando eu joguei bispo F4, eu acho que eu já vi esse lance. Eu utilizei bastante tempo assim para pensar nisso, e aí porque a sequência ela era muito direta, assim, então deu para calcular mais ou menos exatamente. Ah, legal. E aí negócio de você prever tudo e conseguir executar até o fim é sempre algo muito, muito bacana, né?
Sim, é bastante bom. É difícil geralmente dar alguma coisa errada no meio, né? Mas quando dá certo é gratificante. Ah, legal. Bom, a gente fazer um vídeo depois tentando explicar o lance da vida do carneiro. E agora tentar entender um pouquinho por que... Claro que cada caso é um caso, eu queria ouvir do seu caso, mas por que a gente tem tanto talento, tanta gente que pode ir pra frente que para de jogar, né? Então, se você puder falar um pouquinho do seu caso, quando, por quê, em que situação você tá agora, né? Por que você nos abandonou, Vitor? Uhum. Quando eu jogava xadrez, na verdade, eu nunca pensei em abandonar, né? Isso foi meio surpreendente até pra mim, assim, porque imaginava que ia jogar xadrez pra vida toda e ia exercer isso, enfim, né? Uhum. Mas aí o que aconteceu especificamente é que eu nunca fui muito religioso, assim, nem nada, até os 18, 19 anos. Uhum. Mas aí, por essa idade, eu acabei tendo um contato com a Igreja Católica. E o que aconteceu foi o seguinte, eu não conhecia muito a igreja, eu tinha bastante preconceito contra ela e tal, mas aí eu através de um amigo, eu fui estudando algumas coisas da igreja. Uhum. E enfim, eu acabei vendo que existia muitas verdades ali que simplesmente refutava assim, o que eu pensava dela, né? Alguns preconceitos que eu tinha. E o que aconteceu? Eu acabei voltando para a igreja e tal, fui lendo algumas vidas de santos. E aí uma coisa que me tocou muito foi uns milagres, que talvez só por curiosidade, se alguém quiser pesquisar, por exemplo, tem 2 milagres bastante interessantes. Um é o de Lanciano. Se procurar na internet milagre de Lanciano, já acha, assim. E o outro é o milagre de... me fugiu. Enfim, esse aí já tá bom, já. Isso me tocou muito. Que eu vi que era algo verdadeiro, assim, que, tipo... Que eu tava quase meio ateu, assim, que não era algo que não tinha como refutar, né? Porque aquilo lá, o negócio foi estudado pela NASA, assim, tipo, 500 cientistas já analisaram aquilo, então não tinha muito o que fazer. E aí eu acabei, mais pra frente, assim, discernindo, eu acabei decidindo a virar padre. E aí desde o ano passado eu entrei no seminário. E aí você tá agora aqui em São Paulo, estudando? Isso, eu tô em São Paulo agora. No seminário da Arquidiocese. E existe a possibilidade de se conciliar? Existe um padre enxadrista, um enxadrista padre? Ou é algo que tem que ficar os ensinamentos, a memória, mas não exatamente se juntam? Então, até que dá para conciliar, assim, é mais questão pessoal mesmo. Por exemplo, tinha aquele padre que era... Eu não sei qual exatamente que ele era do Bob Fischer, se ele era professor ou técnico, que era o... Você lembra o nome? Eu acho que é o Lombardi, mas a parte do nome exato eu não tenho certeza, mas ajudou bastante o Fischer, né? Isso, ele tá naquele filme lá, que fizeram agora, né? Palm Sacrifice. Uhum. Então, ele, por exemplo, é um caso, que ele era um padre que era grande mestre e tal, mas a minha opção mesmo foi decidir mais focar em ser padre mesmo, nos estudos e tal, e deixar o xadrez meio de lado, assim. Mas é mais questão pessoal mesmo. Não seria impossível de conciliar, não. Uhum. Não, interessante. Bom, quem sabe no futuro parece um torneiozinho e dá vontade de jogar, a gente ficaria feliz de ter você junto, mas claro que é uma escolha... É uma escolha sua. E deixar agora espaço, se você quiser talvez deixar uma mensagem, ou tanto do que você está fazendo, do que você pensa agora, ou para quem está começando com o xadrez, a sua visão sobre isso, enfim, suas considerações que você quiser falar, fica à vontade. Uhum. Bom, eu acho que uma coisa de conselho assim, que eu dou para quem está jogando xadrez que me ajudaria assim se eu fizesse isso desde o começo, que é se focar nos clássicos, apesar de ser um conselho batido assim, mas eu acho que se você, por exemplo, pegar e
e ler mais ou menos tudo sobre um jogador, depois for para outro, depois for para outro, e também ler, né, o que tem de bom de novo e tal. Mas eu acho que isso ajudaria muito, começar desde pequeno assim, às vezes até decorar alguns jogos mesmo, de campeões mundiais e tal. Isso ajuda muito quem está começando o xadrez, e até às vezes quem já está mais com uma carreira já. E é isso, né? O xadrez me ajudou muito. Eu espero que também ajude você que está vendo aí a conseguir seus objetivos, ou às vezes só por hobby mesmo, mas te ajuda a ter um gosto de jogar ali para levar para a vida. Não, é bacana, acho que muito a mensagem é bem positiva. Bom, só queria agradecer o seu tempo de explicar suas ideias, acho que é bastante coisa interessante, tenho certeza que o pessoal gostou. Boa sorte na sua nova empreitada, né? E se algum dia der saudade, volta pro xadrez que você vai ser bem-vindo. Mas é isso. Obrigado, Vitor. E é isso, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.